Ebo! Saudações aí a todos. Como a gente havia prometido, vamos começar aqui com um conteúdo mais específico de artes marciais, né? Esse é um perfil que eu estou desenvolvendo para ano que vem a gente conseguir transmitir de forma online as artes marciais. Então, antes de mais nada, eu já peço você para se inscrever aí, seguir o perfil, porque vai vir muito conteúdo legal. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Tem muita gente que me conhece já de mais tempo, mas tem muita gente chegando que não me conhece. Então, meu nome é Pedro, o apelido é Curiri. Eu sou de Belo Horizonte, moro há 6 anos aqui na Serra do Cipó. E desde 2007 eu tenho um trabalho com artes marciais, sou professor de artes marciais. E durante todo esse período tenho me especializado em turmas infantis. E é sobre esse tema que a gente vai colocar os conteúdos aqui no perfil. Sou formado em jiu-jitsu, peguei a faixa preta de jiu-jitsu no final de 2011, ex-atleta profissional de MMA. Tenho uma vivência no judô, tenho uma vivência no taekwondo. Sou professor de boxe certificado pela Federação Mineira. Sou formado em Muay Thai. Tenho dois cursos de formação de professor de yoga. E tenho estudado durante toda a minha vida o movimento, né? As formas de se movimentar, as modalidades esportivas, que todas me encantam. E dentro desse caldeirão esportivo de movimento, eu consegui criar um método junto com a equipe que eu faço parte, a Full House, com os educadores físicos, com os outros professores, que é um método de introdução às artes marciais. Quando a gente criou esse método, a gente pensou em transmiti-los para crianças de 2 a 5 anos, que era a faixa etária que a gente não conseguia atender nas modalidades específicas. Então a gente, tendo a necessidade de atender essas crianças menores ali na primeira idade, a gente criou esse método de introdução às artes marciais, que para essas crianças de 2 a 5 anos é uma aula de 40 minutos, muito lúdica, mas com muita responsabilidade também. Já trabalhei com turmas específicas de mulheres, já trabalhei com turmas de defesa pessoal, já trabalhei com turmas de mais de 30 crianças de jiu-jitsu, com turmas infantis de boxe. Dei aula para um grupo especial da Polícia Civil de Minas Gerais durante mais de 3 anos, que é a divisão anti-sequestro do DOESP. Através desse trabalho eu consegui chegar a dar aula na Cadepol da Polícia Civil, Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, para todo o grupo da Polícia Civil. Então foi uma experiência grandiosa para mim. E o mesmo método que eu usei com as crianças, o mesmo método que eu uso com os alunos idosos, que eu usei com a equipe da polícia, e é um método que tem sido aplicado de ano em ano e tem sido aprimorado, né? É, Graças a Deus eu tenho essa sensibilidade de saber que sempre precisa de um ajuste. Eu vou ter a oportunidade aqui também de gravar um conteúdo com o Vitão, que foi meu primeiro aluno de introdução às artes marciais. Então vocês vão poder, ele está com mais de 19 anos hoje, e vocês vão poder entender como que foi esse processo todo, né, do primeiro aluno, de todos os erros e acertos, até eu chegar nesse método como ele está hoje, que me desse segurança para oferecer para vocês. O objetivo das aulas não é transmitir uma modalidade específica de artes marciais, transmitir autoconfiança, autoestima e funcionalidade, né? O que a gente ensina são os conceitos básicos que eu aprendi dentro de todas as artes marciais e de todas as modalidades específicas. A nossa referência é a iniciação esportiva universal, que é um método que prepara o indivíduo para qualquer prática esportiva e de jogos, principalmente para crianças de até 10 anos. Ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com arte marcial e aplicando este método, a gente teve vários resultados. Então, como não é um método em que buscamos formar um atleta, eu posso dizer que eu tenho vários alunos formados porque eu consegui transmitir essa base.
E a ideia principal é que com essa base, a criança ou qualquer indivíduo esteja preparado para uma vida esportiva posterior. O método que eu aplico nas crianças é o mesmo método que eu uso com os adultos. Então, eu tenho como exemplo aqui que eu posso dar o Fabiano, que é um pai que tem mais de 50 anos e que ele colocou o filho para treinar com nós. O filho era bem criança, de 6 anos, 7 anos mais ou menos. Hoje o Fabianinho está com 18 anos e o pai dele começou a treinar jiu-jitsu há um ano e meio. E o mesmo método que eu apliquei no Fabianinho quando ele tinha 7, 8 anos é o método que eu aplico no pai dele hoje com mais de 50 anos. É o mesmo método, mas é transmitido de forma diferente, com uma linguagem diferente, com um conjunto de técnicas diferente, mas o método é o mesmo, porque a ideia do método é criar essa base. Mas como que eu vou usar esse método, que é um método de arte marcial, com fundo de arte marcial, com a base das artes marciais, como que eu vou usar esse conhecimento em outras áreas da minha vida? Eu vou usar aqui alguns exemplos rápidos que eu tenho, mas posteriormente eu vou fazer um vídeo para cada exemplo desses que eu vou dar, para que vocês possam perceber que o método ele é um conhecimento geral que vai te preparar para áreas específicas. Então, às vezes, a gente, dentro de uma aula de arte marcial, a gente está ensinando o aluno a cair, né? Quais são as melhores formas de cair sem se machucar, o que a gente precisa proteger quando a gente cai. E aí a gente vai ser muito funcional, né? Esse tipo de técnica na arte marcial, porque o jiu-jitsu, o judô, o taekwondo, qualquer arte marcial, a gente vai ter o fator de queda. Então, aprender a cair vai nos preparar para isso, mas muito mais do que isso, vai nos preparar para a vida, porque a gente vive caindo, né, ao longo da nossa vida. Então, eu recebo relatos até hoje de crianças que foram meus alunos e que agora estão maiores de idade, que direto me ligam e falam: Curiri, sofri um acidente de moto, se eu não soubesse aquele rolamento, se eu não soubesse o jeito certo de cair, eu tinha me machucado muito. Ah, Curiri, eu caí de skate essa semana e se eu não tivesse usado aquela técnica, eu tinha me machucado muito. E assim são vários relatos, né, de como que a técnica que a gente transmite, ela é aplicável na nossa vida. Né? A gente aprende a cair, a gente aprende a se levantar, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a fazer força, a gente aprende a entender as forças de oposição e, e mais do que todo esse conjunto de técnicas físicas, né? A gente vai trabalhar muito o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, né? Que é a coisa do saber jogar, né? Do saber brincar. É um método que ele tem técnicas e que essas técnicas vão progredindo e o final dessas técnicas vão sempre vir com desafios, que são as horas que é a hora que a criança tem a oportunidade de tentar colocar aquela técnica em prática. E aí esse método acaba que é o método que eu trago para a minha vida, né? Eu posso perceber hoje que dentro de um conceito da educação física, que é a transferência de conhecimento, eu posso, com a base que eu tenho nas artes marciais, com tudo que eu aprendi, com as vivências que eu tive, praticar qualquer esporte. Né? Eu tenho segurança para começar hoje qualquer modalidade esportiva, sabendo que esse processo de base, de como me posicionar, de como me mover, de como controlar e aplicar minha força, eu já tenho, porque isso foi construído ao longo de anos de tatame, de brincadeiras na rua, né, de movimento mesmo, porque a minha vida é feita de movimentos, né? Eu não consigo ficar parado, talvez tenha algum, algum aspecto aí de hiperatividade. E até isso também é importante falar, porque é o que muitas crianças estão passando hoje, né? É, o TDAH, o autismo. E esse método, o esporte, né? Agora eu não vou falar só do método, eu vou falar do esporte. Ele é uma forma de canalizar, né? De desprender essa energia ou de às vezes guardar essa energia. Então, é uma ferramenta que vai ser muito importante
para aquelas crianças que são agitadas, mas ela vai ser também muito importante para aquelas crianças que são reprimidas, né? E para os pais que às vezes querem, têm interesse de colocar os filhos numa arte marcial, numa modalidade esportiva e por qualquer motivo não conseguem, né? Seja por falta de tempo, seja por falta de dinheiro, ou seja porque não conseguiu achar uma equipe, né? Uma escola de arte marcial que transmita confiança, acaba deixando passar o tempo e aí o menino vai passar, a criança vai passar dessa primeira idade e quando ela chegar na pré-adolescência, ela não vai ter essas habilidades desenvolvidas. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil da gente transmitir e da gente absorver também essa situação básica ali, né? Então eu acho que é muito importante toda criança está dentro de um ambiente esportivo, né? A Agência Mundial de Saúde aí, ela recomenda 30 minutos diário para crianças de até 10 anos de atividade física. E eu não olhei agora, né, nenhuma fonte, nenhum dado, mas eu tenho certeza aqui que eu posso falar que são menos de 20% das crianças que conseguem atingir esses 30 minutos diários de atividade física. Então, a proposta que eu tenho para o ano que vem, de trazer esse método de forma online e de forma simples para que você possa transmitir para o seu filho ou para qualquer criança, né? Ou para o seu aluno. Então é um método que pode ser aplicado por professores de artes marciais, por familiares, né? Pai, mãe, padrinho. Pode ser aplicado por professores de escola, que às vezes formaram em educação física, mas não tiveram esse contato com as artes marciais, com essa base, né? E também pode ser usado para que você aplique em você mesmo. A linguagem que eu vou usar nesse primeiro módulo é uma linguagem mais lúdica, porque a gente está tentando alcançar o objetivo que é de preparar essas crianças de até 10 anos, mas nos próximos módulos eu vou tentar vir com uma linguagem mais para o adulto, então é importante você já adquirir esse primeiro módulo que vai ser lançado, para que nos próximos módulos você participe de toda essa construção até chegar em um ponto de defesa pessoal, de combate de fato, né, de disputa, que faz parte também, né, até para a gente desenvolver a nossa capacidade de perder, de lidar com os desafios, né, de superação, de entender o porquê que às vezes a vitória vem e porquê que às vezes a vitória não vem. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento individual mesmo. E, e aí, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no canal. Eu posso estar um pouco não familiarizado com isso, mas eu prometo que é feito de coração. Quando eu, né, resolvi tentar transformar esse método em um produto online, não foi com a intenção de lucrar. A intenção é que esse método chegue no maior número de pessoas, porque é algo que transformou a minha vida e que ao longo desses mais de 15 anos que eu venho dando aula, eu vejo transformando a vida de todo mundo que participa. Eu recebo mensagens diárias de mães que falam que, nossa, o fisioterapeuta falou assim que ele está superando todas as expectativas. O neurologista, terapeutas ocupacionais, eu recebo praticamente diariamente elogio desses profissionais. Eu tenho alunos que fizeram esse método de introdução às artes marciais comigo, como o Theo, que foi o faixa preta mais novo do Brasil. Ele pegou essa faixa no Ceará. Eu também vou fazer um conteúdo só com ele, com a mãe dele. Eu tenho atletas que treinaram comigo essa base e que são campeões mundiais de jiu-jitsu hoje. Então, é uma coisa que me deixa muito satisfeito, né, me relacionar com essas pessoas que eu pude transformar de alguma forma, porque eu pude colaborar com a transformação da vida delas. E, e aí a intenção desse perfil, a intenção desse método, a intenção desse vídeo é que essa ferramenta de transformação chegue no maior número de pessoas, trazendo mais autoestima, trazendo mais autoconfiança, trazendo mais segurança, né? Capacidade de avaliar os riscos, capacidade de observar a percepção do esforço,
e saber qual que é os nossos, conhecer os nossos limites, né, físicos, conhecer os nossos limites intelectuais ali, nossos limites de coordenação. Então, é isso, esse é o primeiro vídeo. Falei um pouco de mim. Eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Então, tá dentro de uma aula, de uma sala de aula ali, quadrada, sentado durante várias horas, sempre foi um desafio muito grande para mim. E eu não conseguia prestar muita atenção no que os professores falavam. Então, todo o meu processo de educação, todo o meu processo de desenvolvimento, meu processo de formação de caráter, ele foi feito, né? Ele foi construído, ele é resultado de um ambiente esportivo de arte marcial, né? Foi através da arte marcial que eu me interessei pela leitura, que hoje é um hábito que eu tenho, que quem me conhece sabe que beira uma compulsão. Foi através da arte marcial que eu conheci lugares, né? Eu viajei muito, então pude relacionar com várias culturas, com várias outras equipes, né? Inclusive equipes olímpicas, né, de esporte olímpico. Pude conversar com muitos educadores físicos, pude me relacionar com vários treinadores bons. Participei de um projeto também que durou anos na UFMG, que era um projeto que faziam vários testes com nós, coordenado pelo professor Rafael e pelo professor Fernando. Então a gente usava todo o ambiente ali da EFET, da Escola de Educação Física, para fazer testes, para ter palestras de psicologia esportiva, de preparação física. Então, todo esse conhecimento, todo esse ambiente que eu vivi colaborou para chegar no que eu estou oferecendo hoje. Não vou enrolar muito nesse vídeo, né? Vão vir muitos conteúdos. Esse foi mais para me apresentar mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem aí, porque vai vir muita coisa boa. É de coração mais uma vez e é sem pretensão de nada. Conto com todo mundo e os